Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vou estar explicando para vocês Mate 2 do 7º ano, tá bom? O assunto de hoje é do módulo 18. Sou a professora Nádia e vou estar com vocês falando sobre polígonos. Bem, hoje iremos fazer um resumo da aula anterior. A aula anterior falava sobre os polígonos e sobre as características e elementos principais. Então, eu destaquei alguns assuntos. Bem, falar de polígono, primeiramente, a definição. Como é que a gente identifica uma figura plana como um polígono? Bem, formados por segmentos de retas, são todos fechados e não se cruzam. Então, veja esse exemplo aqui, é um polígono de 6 lados. Então, ele é um hexágono, porque ele tem 6 lados, ele é todo fechadinho, os segmentos não se cruzam, não tem curva. Então, isso aqui representa uma figura plana classificada como polígono. A palavra polígonos significa muitos ângulos. Então, a gente vai identificar no polígono os ângulos que ficam aqui, os ângulos internos de um polígono, ok? Outro assunto importante para a gente falar quando a gente fala sobre polígono é o não polígono e polígono. Por que eu estou dizendo para você que essa imagem aqui não representa um polígono? Por causa dessa curva aqui. Um polígono não tem curva, não se cruzam, é todo formado por retas e todo fechadinho. E suas extremidades a gente diz que são os vértices, tá bom? Outro assunto importante é que existem 2 polígonos que a gente pode classificar como um polígono convexo. São aqueles polígonos que a gente pode desenhar tanto na vertical quanto na horizontal segmentos de reta e que ele vai permanecer todo dentro da parte da área interna de um polígono. Então, característica de um polígono convexo é que eu posso construir dentro dele segmentos de reta em que toda parte desse segmento ficará dentro dele. Outra característica, todos os ângulos internos aqui são menores que 180 graus, ok? Já o polígono côncavo, você vê que eu construir o segmento de reta e ele não permanece todo dentro do polígono. Tem uma parte aqui que fica do lado de fora. Então, é uma característica de um polígono côncavo, em que quando eu construo um segmento, ele não fica todo na área interna dele. Outra característica é que nos ângulos internos, um dos ângulos internos medirá maior que 180 graus, ou seja, temos todos os ângulos internos, mas pode ocorrer de ter um ou mais ângulos internos que possa medir maior que 180 graus, ok? Outro assunto importante, falar do polígono, não podemos deixar de falar dos elementos principais que constroem um polígono. Então, tem o vértice, que é localizado na junção dos segmentos de reta do polígono. Temos os lados, que também podemos falar que são as arestas ou segmentos de reta. Temos a diagonal, que a gente pode encontrar em diversas posições. Então, uma delas está aqui. E aqui apresenta como você identificar onde fica o ângulo interno e o ângulo externo. Veja que a junção do ângulo interno forma uma meia-lua, a metade de uma circunferência. Como a gente sabe que ela completa, mede 360 graus, a metade dela é só dividir por 2. Então, aqui, este ângulo, a junção de um ângulo interno com o externo é igual a 180. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Outro assunto importante, falar de polígono é fácil e está presente constantemente polígonos regulares. São os polígonos regulares que eles são nomeados, cada nomenclatura referente à quantidade de lados e ângulos correspondentes. Se
eu tenho um triângulo formado por 3 lados, eu vou ter 3 ângulos. Eu classifico essa figura plana como um triângulo. Lembrando que o triângulo é o menor polígono que existe, porque não existe polígono menor do que 3 lados, não dá para construir. Então, temos aqui um triângulo com 3 lados e 3 ângulos. Todos medem iguais. Os ângulos internos têm a mesma medida e os lados também têm a mesma medida. A mesma coisa o quadrilátero. Eu tenho 4 lados e tenho 4 ângulos. O heptágono. Eu tenho 7 lados e 7 ângulos. O octógono. Eu tenho 8 lados e 8 ângulos. Ok? Vamos agora rever também outras nomenclaturas de polígonos. Eu tenho aqui um pentágono, que tem 5 lados e também tem 5 ângulos. Eu tenho um hexágono, que tem 6 lados e 6 ângulos. Lembrando que os polígonos regulares, os ângulos internos têm a mesma medida e os lados também têm a mesma medida, tá bom? Vamos lá. Polígonos regulares. Os polígonos regulares diferenciam dos regulares em que situação? Os irregulares não possuem lados e ângulos com medidas congruentes. Então, não possuem lados e ângulos com medidas congruentes. Já os regulares possuem ângulos e lados congruentes, tá bom? Outra coisa importante, quando a gente fala sobre a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um polígono. Esse SI significa soma dos ângulos internos. 4 vezes 180. Eu mostro aqui na figura, neste hexágono aqui, que a partir de um único vértice eu construo 4 triângulos. E para eu saber a soma dos ângulos internos de um polígono, você conta quantos triângulos você construiu e multiplica por 180. É claro, existe uma outra maneira, uma outra forma de você calcular também, mas uma delas é essa. Então, toda vez que você quiser calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, você, a partir de um único vértice, você traça outros segmentos e veja quantos triângulos você construiu dentro deste polígono. E após construir, você conta e multiplica por 180. E aí você saberá a soma de todos os ângulos internos de um polígono, ok? Outro assunto importante. A gente viu como calcular todos os ângulos. E agora, como a gente faz para saber quanto mede cada ângulo de um polígono? Veja que a gente descobriu que a soma de um hexágono é 720. Para você saber quanto mede cada ângulo, é só dividir por 6. Esse 6 se refere ao quê? A quantidade de lados e também a quantidade de ângulos. Então, você pegando a soma dos ângulos internos e dividindo por 6, você encontra o resultado de 120 graus. Ou seja, cada ângulo deste polígono mede 120 graus. Tá bom? Outro assunto, a soma dos ângulos externos. A gente sabe que todos esses ângulos externos que estão aqui, vou sinalizar melhor aqui para vocês visualizarem. Veja aqui, ó, externo. Se eu somar todos esses ângulos externos, eu vou ter um resultado igual a 360 graus. Então, independente da quantidade de ângulos que qualquer polígono tenha, eu sei que a soma de todos esses ângulos é igual a 360 graus. Isso é para todo o polígono regular, ok? Beleza. Agora a gente vai observar outro assunto importante relacionado a isso. A gente vai ver o seguinte,
que tem aqui a medida do ângulo externo. A gente viu que a soma dos ângulos externos de um polígono mede igual a 360 graus. Agora, se eu quiser saber quanto mede cada ângulo, você pega a soma dos ângulos externos, que é 360, e divide por 6. Por que neste caso aqui eu estou dividindo por 6? Porque eu tenho um polígono de 6 lados e 6 ângulos. Se fosse um quadrilátero, seria um polígono de 4 lados e de 4 ângulos. Então, em vez de colocar o número 6 aqui, eu colocaria o número 4, ok? E aí eu iria descobrir quanto mede cada ângulo externo, tudo bem? Então, vamos lá para a próxima. Agora, a gente vai observar como faço para descobrir e calcular a soma do ângulo interno e externo, também daqui. A gente viu como a gente pode calcular os ângulos externos, a soma deles, como eu posso fazer o cálculo para descobrir quanto mede cada ângulo e a junção de um ângulo interno com um ângulo externo, ele é suplementar. O que isso quer dizer? Quando eu digo que dois ângulos são suplementares, é que eu somando os dois vai ser igual a 180 graus. Então, veja, supondo que o ângulo externo aqui seja 40, eu preciso descobrir quem é o interno. Se é 40 aqui vai ser o quê? 140. Por quê? Porque se eu sei que se eu somar o ângulo interno com o externo dá 180, aqui tem 40. Com mais 140, 180. Então, se você descobrir o ângulo externo, você vai pegar o valor do ângulo externo e subtrair por 180. E você vai descobrir o ângulo interno. A mesma coisa se você tiver o ângulo interno. Se você tiver o ângulo interno, subtrai por 180 e você vai encontrar o ângulo externo. Galera, isso aqui foi um resumo da nossa aula anterior sobre polígono. São assuntos importantes e que nos ajudará a resolver as questões que vamos ver agora neste módulo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão está na página 279, exercícios conceituais. A primeira questão, qual é o lado de um pentágono regular cujo perímetro mede 120 centímetros? Bem, o que é um pentágono? É um polígono de 5 lados, certo? O que é um perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, correto? Então, ele está dizendo para você que ele somou todos os lados desse polígono e deu o resultado igual a 120. Só que ele quer saber quanto mede o lado e não todos os lados, porque aqui já está dizendo quanto mede todos os lados. Então, vamos lá. Primeiro, veja aqui que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui estão os lados. Este polígono tem 5 lados, por isso que nomeamos como pentágono. E como ele falou que o perímetro é 120, então 120 dividido por 5. Veja aqui a divisão. 120 dividido por 5. 12 dividido por 5 dá 2, resta 2. Baixo 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Então, resto 0. Então, cada lado do meu polígono mede 24 centímetros, certo? Então, vamos ver então como ficaria então a nossa resposta. O lado do pentágono mede 24 centímetros. Essa é a sua resposta. Tudo bem? Agora então vamos para a próxima. Vamos ver o que ele pede. Ó, sobre um octógono regular. A gente vai responder algumas informações, né? Vai citar algumas informações sobre o polígono octógono. Primeiro, um octógono ele tem quantos lados? A primeira pergunta é quantos lados ele possui?
A gente sabe que o polígono nomeado como octógono é porque ele tem 8 lados. Quantos ângulos externos ele possui? Ele precisa saber quantos ângulos externos. Bem, se ele tem 8 lados, ele vai ter 8 ângulos internos e externo também. Qual é a medida de cada ângulo externo? Lembra no nosso resumo? A gente viu com relação a como fazer para calcular isso. Daqui a pouco veremos. A letra D diz o seguinte: qual é a medida de cada ângulo interno? A letra E: qual é a soma dos ângulos internos? E, por último, quantas diagonais ele possui? Então, vamos lá. Vejamos, aqui representa um octógono. Tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Veja a infinidade de diagonais que podemos encontrar num único polígono. Veja que este vértice aqui, ele está ligado a vários outros vértices. E veja que no total de diagonais que iremos encontrar neste polígono, terá um total de 20 diagonais, tá? Não dá agora para traçar todos, que aí vai ficar mais embolado, mas é só para vocês visualizarem como partiu de um vértice várias diagonais e assim sucessivamente com os outros vértices, tá bom? Vamos ver como ficaria a resposta dessa questão. Vamos lá. Quantos lados possui o octógono? Veja, 8 lados. Quantos ângulos externos ele possui? 8 ângulos externos. Agora, qual é a medida de cada ângulo externo? Veja o seguinte: se eu sei que todos os ângulos externos de qualquer polígono mede igual a 360 graus, é só eu pegar o quê? A quantidade de lados que esse polígono tem e dividir. Então, 360 dividido por 8, 45. Então, quer dizer que o ângulo externo mede 45. Qual é a medida de cada ângulo interno? Veja que para você calcular, qual é a medida de cada ângulo interno, se eu descobrir que o externo mede 45, eu não precisei utilizar aquela fórmula de ângulo interno. Eu só utilizei o quê? Eu sei que a soma do interno com o externo dá 180. Ele é suplementar, certo? E eu não descobri o externo, 45. Então, o que eu fiz? 180 menos 45. O que sobrar é o ângulo interno, que neste caso aqui, 135. Então, a medida de cada ângulo interno é igual a 135 graus. Agora, qual é a soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos deste octógono tem duas maneiras de a gente resolver. A gente pode resolver pegando, já que a gente sabe quanto mede um ângulo interno mede 135. Como o octógono tem 8, é só pegar o quê? 135 vezes 8. E aí você vai saber o total, 1080. Mas você também pode pegar o octógono a partir de um único vértice, ver quantos triângulos você pode construir. Neste caso do octógono, você pode construir a partir de um único vértice 6 triângulos. Como cada triângulo mede 180, você vai fazer o quê? 180 vezes 6. E você chegará ao quê? Ao mesmo resultado. Veja, iguais os dois aqui. Então, você pode usar essas duas maneiras. Se você já tiver a resposta de quanto mede um ângulo interno, é só você multiplicar pela quantidade de lados. Agora, se você não tiver,
você veja quantos triângulos você pode formar a partir de um único vértice dentro deste polígono. Veja que no octógono dá para construir 6 triângulos. E aí você multiplica por 180, que chegará ao mesmo resultado. Ok? E no fim, ele pede para que você descubra quantas diagonais ele possui. São 20 diagonais, tá bom? Eu mostrei aqui para vocês eu seguindo a partir do primeiro vértice aqui, quantas diagonais? 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu tenho que pegar o vértice A e traçar outras diagonais, depois o B, o C, o D, infinitamente não, é finito, né? São 20 diagonais, não tem mais do que isso. Mas eu tenho que ver outros vértices que podem fazer ligação construindo outro segmento. No total desse octógono, eu posso construir 20 diagonais. Ok, galera? Então, agora a gente vai ver a próxima. O que ele pede? Quanto mede o ângulo externo de um polígono regular, cujo ângulo interno mede 150? Bem, a gente viu que a soma de um ângulo interno mais o externo, ele é suplementar, porque ele mede 180 graus, certo? Se ele está dizendo que o ângulo interno é 150, quanto falta para chegar a 180? Esse quanto falta para chegar ao 180 é o externo que a gente quer descobrir. Então, vamos lá. O que a gente pode ver? Utilizar a fórmula da soma dos ângulos, o externo com o interno, que é um ângulo suplementar de 180. Ele não está dizendo para você que o interno mede 50? Então, ele está aqui. Então, eu subtraí 180 menos 150. O que restou? 30. Então, quer dizer que o ângulo externo mede 30 graus. É isso que ele quer saber. A gente não viu que a soma de um externo mais um interno é igual a 180? Ele não é suplementar? Estou somando dois ângulos igual a 180? Se eu já tenho 150, quanto falta para chegar a 180? 30. Então, eu descobri quanto mede esse ângulo externo que ele quer saber. E nossa resposta, então, fica que o ângulo externo mede 30 graus. Beleza? Tranquila? Então, vamos para a próxima. Veja que tudo que está sendo falado aqui nas questões, a gente viu no nosso resumo. Quanto mede um ângulo externo de um polígono regular de 30 lados? Vejamos. Primeiro, a gente precisa guardar na nossa cabecinha o seguinte: qual é a soma dos ângulos externos de um polígono? 360 graus, certo? E a gente sabe que para a gente saber quanto mede cada ângulo externo de um polígono, você precisa saber quantos lados ele tem. Neste caso aqui, ele está dizendo que o polígono tem 30 lados. Como esse polígono tem 30 lados, eu vou pegar a soma destes ângulos externos e dividir por 30. Quanto mede os ângulos externos de um polígono? Não é 360 graus? De acordo com a fórmula que a gente viu anteriormente? Então, vamos ver como ficaria. 360 dividido por 30 é igual a 12. Então, cada ângulo externo do polígono de 30 lados mede igual a 12 graus. Então, a nossa resposta ficaria que o ângulo externo mede 12 graus. Certo? Vamos, então, para a próxima. Tá bem tranquilo, né, gente? Aquele resumo nos ajudou bastante na hora de resolver as questões. Beleza. Qual é o polígono regular cujo ângulo interno é igual ao externo? A gente precisa pensar o seguinte. Eu sei que a soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 360 graus. Então, para isso, eu tenho que ter a soma dos ângulos internos também medindo 360 graus. Que polígono seria esse que teria essa medida igual tanto no interno quanto no externo? Vamos ver? O quadrilátero.
Por que o quadrilátero? Você vai ver o seguinte, que no quadrilátero você tem duas situações. Eu voltei aqui, gente, espera aí. Veja, olha para o quadrilátero aqui. Você tem um quadrilátero, pois é um polígono com 4 lados, 4 ângulos internos. Também terão 4 ângulos externos. Só que eu estou aqui em destaque e veja que os mesmos ângulos que representa o interno, que é um ângulo reto, também vai ser os ângulos externos deste polígono. Então, olha, eu posso calcular ângulo externo, 360 dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque ele tem 1, 2, 3, 4 lados. 360 dividido por 4, 90. Se eu calcular também 360 por 4, por quê? Porque se eu somar os meus ângulos internos, é igual a 360 graus. Como ele é formado por 4 lados, eu também posso dividir. Veja que o externo e o interno deu o mesmo resultado. Então, o único polígono representado com tanto o seu ângulo interno quanto o externo medindo 90 graus é o quadrilátero, ok? Então, a nossa resposta ficaria assim: o quadrilátero é o polígono que representa tanto o seu lado, seu ângulo interno quanto externo, tem a mesma medida, é igual, ok? Tranquilo? Então, vamos ver agora a nossa última questão. A nossa última questão é bem tranquila. Aqui a gente tem um pentágono, aqui a gente tem um hexágono, aqui a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um heptágono. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, um octógono, certo? E aqui tem 5 lados. Então, a gente tem um pentágono. Aqui a gente tem 6 lados. É um hexágono. Veja a soma dos ângulos internos de cada polígono. Ok? Agora vamos para o que ele quer saber. Qual é a medida do ângulo interno do hexágono? Ele quer saber quanto mede o ângulo. Todos a gente já sabe, somando todos dá 720. Quanto mede um? A gente descobrir quanto mede esse é que mede todos os outros, né? Porque eles são congruentes, correto? Para isso, qual fórmula, qual procedimento que a gente faria? Vamos lá. Para descobrir o ângulo interno de um polígono, veja que eu usei a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados. Como o hexágono tem 6 lados e a soma dos ângulos internos mede 720, dividindo dá 120 graus. Então, cada ângulo do hexágono mede 120 graus. Então, qual seria a opção correta? A letra C, 120 graus. Galera, foi bem tranquilo, espero que vocês tenham entendido. Tentei buscar de forma bem simplificada para facilitar o entendimento de vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado da minha explicação, que isso ajude a vocês resolverem outras questões da apostila de vocês, tá bom? Fiquem bem, estudem, se mantenham ocupados nesse momento difícil. Quanto mais a gente tiver funções, né, tarefas, ocupar a mente nos ajudará a tentar esquecer um pouco do que está acontecendo, tá bom? Um grande beijo, estou morrendo de saudade, não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos!